Aí, vou abrir a lista aqui. Tá. Então, é o seguinte, Julitia. Ó, na aula passada, na semana passada, eu postei lá, então, a gente começou a ver funções de várias variáveis. A gente está vendo mais de duas variáveis, então f de xy, só duas variáveis, é o que a gente mais está vendo, mas pode ser de 3, de 4, podia ser de 1000 variáveis. Só que o que a gente fizer para 2 ou 3, vale para 10. Então, a gente não precisa ficar fazendo, vou fazer uma função com 100 variáveis. Tipo, a ideia é a mesma, tá? O que a gente fala. Então, a gente começou a estudar essas funções de várias variáveis. A gente está mais concentrado nas de duas variáveis. Então, geralmente, nossas funções vão ser funções de x e y. Então, vai ter um f de x e y. E aí, o que a gente viu? Como seriam, né, alguns gráficos dessas funções? Como os gráficos são complexos, né, são superfícies. A gente fala em curvas de nível, que são intersecções dessas superfícies com planos paralelos ao plano XY, que seria z igual a 0, z igual a 1, 2, ou z igual a menos 1, z igual a menos 2, são planos esses paralelos ao plano XY. Então, esses interceptos a gente chama de curvas de nível, e aí a gente viu o domínio dessas funções, a imagem dessas funções, tudo que a gente fazia para uma variável. E depois a gente viu no finalzinho da aula alguns limites. E aí, os limites que são, se você substituir, a princípio, pelos valores, né? Então, assim, o limite de uma função, quando xy vai ser um parzinho tendendo a um parzinho. Se você substituir e não tiver nenhum problema, ok. É como se fosse fazer a função naquele ponto. Aí, geralmente, é quando as funções são contínuas naquela região. Caso dê indeterminação, igual dava, aí a gente tem um negócio que chama regra dos dois caminhos, lá que eu fiz uns exercícios e postei lá no Moodle, tem no vídeo, no finalzinho do vídeo. Então, a gente viu funções de várias variáveis e como calcular os limites desse tipo de função. Agora, a gente vai ver como calcular derivadas desses tipos de funções. Então, a gente vai ver que existem derivadas parciais. Daí existe um tipo de derivada que a gente chama de direcional e uma coisa que a gente chama de vetor gradiente. Então, isso que a gente vai fazer hoje. E aí, a gente faz uma avaliação. Aí, depois da avaliação, a gente já vai ter visto a ideia de funções, os limites dessas funções e as derivadas. E aí, depois da avaliação da semana que vem, a gente vê as integrais múltiplas. Ou seja, integral desse tipo de função. E aí a gente encerra, porque a gente vai ter visto as funções, os limites delas, as derivadas e as integrais. Tudo que a gente fez em cálculo 1, a gente vai ter feito, só que para esse tipo de função de mais de uma variável. Tá ok? Então, olha só. Eu vou fazer como exemplo, vou escolher um exercício aqui, por exemplo, o exercício 1A, onde eu falo para vocês calcularem a derivada de primeira ordem da seguinte função no item A, da minha lista de exercícios. F de xy igual a e, que é exponencial, elevado a x ao quadrado vezes y. X ao quadrado vezes y. Então, essa é uma função que depende de duas variáveis. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode derivar essa função em relação à variável x, ou a gente pode derivar essa função em relação à variável y. Por isso que a gente chama de derivada parcial, porque é parcial, ou em relação a uma, ou em relação a outra. Então, a notação que a gente usa, geralmente, é assim, ó, f é a função, a gente põe um xzinho pequenininho aqui, como se fosse um índice. Então, o fx, a gente não põe apóstrofe, igual a gente punha para a função, para a derivada de uma variável, né? A gente punha f e f', lembra? Era a notação para a derivada, ou df dx. Então, a gente usa o nome da função e um x pequenininho. Então, fx, né, de xy, ou seja, a derivada em relação a x. Outra notação que a gente tem é um d, só que é um d diferente, assim. A gente pode fazer assim, ó. Esse d, quando a gente derivava antes, era assim, ó, df dx, é assim que a gente lia. Esse d é quando a gente é o diferencial, é a derivada da função f em relação à variável x. Isso aqui é a notação do f' que a gente tinha antes. Quando a função é de mais de uma variável, o d que a gente não usa o d, né, igual a gente está acostumado. A gente usa um d meio tortinho assim. Esse d meio tortinho a gente chama de del. Então, a gente lê isso aqui assim, del f, del x. E aí, isso, na verdade, quer dizer a mesma coisa. Qual que é a diferença? É que quando está o d, eu sei que a função é de uma variável, e aí eu estou fazendo a derivada absoluta. Ou seja, o f só depende do x e eu estou derivando em relação à sua variável.
Quando eu uso esse Dzinho, que a gente lê del f, del x, e não df, dx, a gente lê del, significa que a função f ela é a função de várias variáveis. E eu estou derivando especificamente em relação a x. Então, isso aqui é como se fosse df dx, igual aqui. Só que o fato da letra C, essa letrinha torta aqui, que a gente lê del, significa que essa derivada é parcial. Ou seja, que essa função tem outras variáveis, mas eu estou derivando nesse momento em relação a x. E aí, em vez de usar o f', a gente usa o f com esse apóstrofo, com esse índice x aqui. Então, del f, del x, ou fx simplesmente, né, em relação a xy. Então, a gente vai derivar isso aqui em relação à variável x. Ou seja, pensa que o y é um número, faz conta que é um número, uma constante. Então, o que a gente vai fazer? A derivada da exponencial é ele mesmo. Então, e elevado a x ao quadrado y fica ele mesmo. Pela regra da cadeia, a gente deve depois multiplicar isso pela derivada do expoente, que seria a função de dentro. É a função de fora, a derivada, vezes a função de dentro. A de fora é exponencial. A derivada da exponencial é ele mesmo. Vezes a derivada do expoente. Só que eu estou derivando em relação a x. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. Vezes o y, que é como se fosse um número. O y fica... Então, assim, ó, quando eu for derivar x ao quadrado vezes y, eu estou derivando em relação a x, desce o 2. Então, fica 2xy. Isso seria a derivada do expoente. Então, ó, e elevado a x ao quadrado vezes y, derivada em relação a x, derivada da exponencial é ele mesmo, pela regra da cadeia, como a função é composta, fica multiplicado pela derivada do expoente. Então, vezes 2xy, que seria a derivada do expoente. Essa é a derivada parcial dessa função em relação a x. Porém, eu posso fazer a derivada dessa função, o del f, del y. Ou seja, eu posso fazer o fy de xy. O que é isso? Seria a derivada parcial da função f em relação a y. Ou seja, eu vou derivar olhando para o y. Mesmo esquema. O e é exponencial, então derivada de exponencial é ele mesmo. Então fica e elevado a x ao quadrado vezes y, vezes, pela regra da cadeia, regra lá da derivada de uma variável, a derivada do expoente. Eu estou derivando o y em relação a y. Derivada de y é 1. Então, vezes x ao quadrado. Por quê? Porque pensa que você vai derivar só o x ao quadrado. Pensa que x ao quadrado é um número. Por exemplo, você vai derivar 3y. Vamos imaginar que você fosse derivar... Deixa eu chamar de z aqui. Vamos supor que você ia derivar isso aqui, 3y. Então, você ia falar, a derivada disso é 3. Porque, lembra, o y está elevado a 1, aí desce, fica 3 vezes 1, aí diminui 1 do expoente. Então, fica só um número. Por isso que quando eu vou derivar x ao quadrado vezes y, fica só um número, como se fosse o x ao quadrado. Isso é derivada parcial em relação a y. Como eu peço todas as derivadas de primeira ordem, são essas. Posso derivar, então, em relação a x, ou posso derivar em relação a y. Essa seria a derivada em relação a x, essa seria a derivada em relação a y. Eu não coloquei na lista, mas eu posso fazer a derivada de segunda ordem. Lembra que a gente podia derivar a derivada? Então, por exemplo, a derivada de segunda ordem, eu podia pegar essa função, que foi derivada em relação a x, e derivar de novo em relação a x. Ou eu podia pegar essa derivada que foi feita em relação a y e derivar agora em relação a x. Se eu pegar a primeira, que já foi derivada em relação a x, e derivar de novo em relação a x, a gente vai chamar de fxx. A notação vai ser del 2f del x2. Quer dizer, a derivada de segunda ordem da função f as duas vezes em relação a x. Se eu pegar o fy, que eu tinha aqui, e derivar de novo em relação a y, vai ficar fy. Ou a derivada de segunda ordem de f as duas vezes em relação a y. Então, é del 2f del y2. Porém, eu também podia pegar a função lá, o fx, que foi derivada em relação a x, e agora resolver derivar em relação a y. Aí vai ficar fxy. E a notação disso vai ser del 2f del x del y. Quer dizer, eu derivo duas vezes f, uma hora em relação a x, outra hora em relação a y. Certo? E eu podia pegar o fy e derivar em relação a x. E aí também é del 2f del y del x. Para nossas funções todas, quando eu fizer pegar essa derivada em relação a x e derivar em relação a y, ou pegar a derivada em relação a y e derivar depois em relação a x, essas duas dão iguais. A gente chama de derivada cruzada, porque uma hora eu derivo em relação a x, aí na segunda vez eu derivo em relação a y.
ou vice-versa. Então, essas derivadas que a gente chama de cruzadas, essas são de segunda ordem, eu não pedi no exercício. Só pedi a derivada de primeira ordem, então, são essas duas. Mas se eu pedisse as derivadas de segunda ordem, aí você ia ter que fazer as duas vezes derivando em relação a x, as duas vezes em relação a y, em relação a x depois em relação a y, em relação a y depois a x. Essas duas iam ter que coincidir. Se não coincidisse, errou alguma regra no caminho. Essas quatro aqui são derivadas de segunda ordem. Seriam as segundas derivadas. Beleza? Então, no exercício, eu teria que achar só essas duas derivadas, Essas duas né? aqui, porque eu falei assim, ó, o enunciado fala assim, calcular as derivadas parciais de primeira ordem. Só que antes, quando eu falava de primeira ordem, você só tinha uma derivada. Né? Tipo assim, deriva o seno de x. Qual é? Cosseno de x, acabou. Só tinha essa. Quando eu falo agora derivada de primeira ordem, você tem uma derivada em relação a x e outra derivada em relação a y. Então, você tem duas de primeira ordem. Mas não é sempre que eu vou ter só duas, né? Porque se eu tiver exemplo, mais variável... Isso. Se eu tiver uma função de 3 variáveis e eu pedir a derivada de primeira ordem, você tem que calcular 3. Porque você tem que derivar em relação a uma variável, depois tem que fazer em relação a outra, depois em relação a outra. Então, aí já passam a ser 3 derivadas de primeira ordem. Exatamente. Antes, não. Quando falava deriva uma vez, você derivava, era só aquela. Agora, quando eu falar para essa função, ó, eu quero a derivada de primeira ordem, se eu não falar nada, você tem que me dar em relação a x e em relação a y. E se tivesse em z, outra variável, em relação a essa terceira variável. Agora, eu posso também falar, ó, Júlia, eu quero o seguinte, eu quero a derivada de primeira ordem em relação a x, então eu quero só uma. Ou eu quero a derivada de primeira ordem em relação a y, aí você só me dá uma. Agora, como eu disse no enunciado, eu quero de primeira ordem, você tem que calcular todas que existirem de primeira ordem. Nesse caso, tem duas. No caso da 1D, 1E e 1G, elas não têm, igual as outras especificadas, XY ou XYZ. Nesse caso, eu vou ter duas variáveis, porque independente de não ter escrito no começo, eu tenho duas variáveis. Isso. Ou não? Sim, sim. É o seguinte, ó. A notação que a gente costuma usar, normalmente, não sei se você lembra, assim, ó, quando era uma variável, vamos supor, x ao quadrado. Então, a gente punha assim, f de x igual a x ao quadrado. Isso aqui é uma função de uma variável, certo? A gente podia usar a notação, y igual a x ao quadrado, que era a mesma coisa. Certo? Então, assim, deriva essa função. Você escreve assim, f' de x igual a 2x. Seria a derivada. Ou você escrever y' igual a 2x. Tanto faz. O y era o f de x. Certo? A gente tinha aqui o y era o f de x. Agora, o que a gente tem, Júlia, normalmente, assim, a gente usa essa notação, f de xy igual, vamos supor, x quadrado mais y ao quadrado. Aí, às vezes, a gente escreve isso aqui assim, ó, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Em vez de escrever f de xy, a gente põe z. Aí, se você vai fazer o fx, então, f derivada em relação a x, não precisa nem pôr xy, vamos pôr assim. Você vai derivar isso aqui em relação a x, a derivada é 2x só. Porque, como está somando uma constante, a derivada da constante é zero. Porque está somando. É como se isso aqui fosse x quadrado mais um número. Você deriva só esse em relação a x. Se fosse derivar em relação a y, a derivada seria só 2y, porque aqui a constante é zero, mais derivada de y ao quadrado. E aí aqui você vai escrever zx é 2x, ou zy é 2y. Zx é a derivada do z em relação a x e que é a derivada do z em relação a y. É só notação. Para nós agora, o z é o f de xy. Igual antes o y era o f de x, eu podia trocar, em vez de escrever f de x, eu punha y. Agora, em vez de escrever f de xy, eu posso pôr z. Só que aí você não fala que a derivada é z', porque se você usar z', tá, derivada de z. Em relação a quem? Em x ou y? Por isso que a gente não usa essa notação, porque se você falasse z', é derivada de primeira ordem. Só que pode ser 2x a derivada ou pode ser 2y. Depende se você está derivando em relação a x ou se você está derivando em relação a y. Então, por isso que a gente usa esse fx e esse fy. Ou, né, também um outro jeito, se você não quer usar esse fx, você pode escrever del f
del x igual a 2x. Beleza, é a mesma anotação. Está dizendo que a derivada parcial de f em relação a x é 2x. E aqui, del f del y é igual a 2y. Entendeu? Olha, dá uma olhadinha na lista 1 aí, vê se tem algum que você acha que é muito cabeludo, assim, difícil. Da questão 1, eu acho que é a última. A Porque última? Tá, tá o 1 sobre uma variável, o ln... Não, vamos lá. Vou fazer, não tem problema. Então, vamos lá. Ó, uma função de 3 variáveis, né? f de x, y, z é 1 sobre z vezes ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, é o seguinte, ó. Eu pedi as derivadas de primeira ordem. Então, a gente tem o fx, a gente vai ter o fy e a gente vai ter o fz. A gente tem 3 derivadas de primeira ordem, porque eu posso derivar em relação a x, ou em relação a y, ou em relação a z. Como a gente está aprendendo, eu vou escrever aqui a outra anotação, não precisa, mas só para ficar claro, ó, del f, del x, del f, del y, ou del f, del z. Então, você tem a opção de qualquer uma dessas notações. A primeira é mais fácil, que é fx, fy, fz. Mas é del f, del x, del f, del y, del f, del z. São as derivadas parciais. Bom, vamos derivar em relação a x. Aí você vai fazer assim, ó. X, eu tenho que pensar no x. X é a minha variável, estou derivando em relação a x. Então, o x tem aqui. Se aqui não tem x e está multiplicando, então aqui é como se fosse um número, né? Uma constante. E a constante, quando está multiplicando, ela fica lá, multiplicada pela derivada do que tiver da função com a parte que tem x. Então, vai ficar assim, ó. Derivada em relação a x dessa coisa aqui, vai ficar 1 sobre z vezes. Por quê? Porque 1 sobre z é uma constante. Então, você deixa ela lá, vezes... Derivada do ln, que é uma função composta, porque tem o logaritmo, que possui derivada. Por exemplo, ln de x, a derivada é 1 sobre x. Então, como aqui é ln de x ao quadrado mais y ao quadrado, a derivada é 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que seria a ideia da derivada do ln. Ó, ln de alguém é 1 sobre alguém a derivada. Então, ln de tudo isso é 1 sobre isso. Mas como é uma função composta, segundo a regra da cadeia, depois de derivar a função logarítmica, que eu fiz aqui a derivada, eu multiplico pela derivada do que está aqui dentro, que seria a função interna. E eu estou derivando em relação a x. Então, vezes 2x, que seria a derivada do x ao quadrado. Mais a constante, a derivada é zero. Porque eu estou olhando para o x para derivar. Nesse caso ali do ln, quando eu faço o ln sobre alguma coisa, que seria 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, o y, ele não entraria como constante para eu zerar? Aqui? É. Sim, mas acontece que, ó, eu vou fazer aqui, vou escrever aqui depois eu apago. Quando era função de uma variável, vamos supor, y igual ln de x ao quadrado só. Tá? A função é essa, de uma variável. Como que é a derivada desse negócio? A derivada da ln é 1 sobre o que tiver aqui, vezes a derivada do que está aqui dentro. Agora, vamos pensar que aqui dentro tivesse assim, ó, x ao quadrado mais 3. Como que é a derivada disso? É uma função composta também. A derivada da ln é 1 sobre o que tiver aqui. Então, 1 sobre x quadrado mais 3. Vezes a derivada daqui de dentro. E aí, a derivada daqui de dentro é só 2x, porque o 3 é constante, porque somando constante, a derivada é zero. Uhum. É o que eu fiz ali, ó. Como se esse y ao quadrado fosse o 3. Então, ele fica aqui embaixo. Mas na hora que eu vou derivar essa parte, eu derivo só o x quadrado, porque aí soma com a derivada de constante. Entendi. Isso para uma variável. Aí a ideia é parecida, porque quando eu penso em derivar só em relação a x, entre aspas, eu faço a função ficar como se fosse de uma variável, porque as outras eu olho como constantes. É como se você estivesse substituindo. Que aí vai sair uma variável. É um número. Então, aí você fala, se fosse com x quadrado mais 3, era 1 sobre x quadrado mais 3, vezes a derivada de tudo isso, que é 2x só. Então, aqui é como se fosse o y quadrado. Ele aparece aqui e não aparece ali. Entendeu? E aí, isso aqui só dando uma ajeitada, para ficar mais apresentável, podia ser apresentado assim, a derivada. Ó, 2x, né, na parte de cima,
E na parte de baixo, z que multiplica x² mais y². Só dei uma arrumada, assim, tipo, tudo isso aqui multiplicado em cima da 2x e embaixo o que tem ali. Se eu for derivar essa mesma função em relação a y, a ideia é parecida, porque 1 sobre z, eu não estou olhando para ele como derivada. Então, constante fica multiplicado, derivada do ln, 1 sobre o que tiver, então x² mais y², vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a y. Então, vezes 2y, porque o x² é constante, a derivada é zero, deriva o y². Dando uma ajeitada aqui, daria isso aqui, ó. Parecido, né? A diferença é que tem 2x e que tem 2y. E se for derivar em relação a z, pensa que tudo isso é uma constante, porque aqui não tem z. E está multiplicado. Então, tudo isso fica copiado, ou seja, o ln de x² mais y² é uma constante, está multiplicado, aí não zera. Só zera quando a constante está sendo somada, né? A derivada da constante é zero se a constante for somada ou subtraída. Quando está multiplicando, ela fica lá. Então, isso aqui tudo vezes a derivada de 1 sobre z. 1 sobre z, se você pensar ele como z a menos 1, 1 sobre z é z menos 1. E eu vou derivar. Então, o que vai acontecer? Vai descer o menos 1 e vai tirar 1. Então, vai ficar menos 1 vezes z elevado a menos 2. Ou seja, isso eu podia escrever assim. Esse menos 1 pôr na frente do ln, então, menos ln de x² mais y², dividido por z², porque esse z menos 2 vai para baixo e fica z². É isso. Então, aqui é a derivada em relação a x, aqui em relação a y, aqui em relação a z. São derivadas parciais. Essas são as derivadas de primeira ordem, essas três no caso, né? Aí, olha só, agora quando tem três variáveis, vamos pensar que eu quisesse a de segunda ordem. Eu posso pegar essa que foi derivada em relação a x e derivar de novo em relação a x. Ou essa depois derivar em relação a y, ou essa em relação a z. Essa eu posso derivar de novo em relação a y, ou em relação a x, ou em relação a z. Essa em relação a x, y ou z. Aí você passa a ter, então, 6 de segunda ordem. 6 não, 9, né? Porque assim podia ser em relação a x, y e z. X e 9, 3, aqui gera 3, aqui gera 3, aqui gera 3. Aí de segunda ordem passaria a ter 9. Não faz isso, não. Não. Muito trabalho, pelo amor de Deus. É só treino de derivada, na verdade. E assim, ó, são as mesmas regras de primeira ordem, de uma variável, que a gente já viu. Regra da cadeia, regra do produto, derivada do ln, do cosseno, é a mesma coisa. Só que você tem mais letras, aí você foca só na letra que você está derivando em relação àquela letra, o resto você pensa que é número. Então, você faz o comportamento que ela teria se fosse um número ali. Como se fosse uma função de uma variável, pegando as outras pensando que são números. Então... Essa por parcial, achei tranquilo. Tá, e depois, eu não pus resposta na lista porque eu não consegui, ainda não deu tempo. Então, vocês vão ter que fazer, daí, não sei rezar. Como... não, conferir. Fazer o contato. Eu vou ver se eu faço gabarito. Mas aí você já tem 2 aqui, que já tem a resposta. É que se eu fizer na mão, acho que é mais rápido que eu ficar digitando, porque demora de digitar tudo. É chato. Então, talvez eu faça na mão e posto, mando para vocês que mandam no grupo, alguma coisa assim. Se quiser mandar para mim, eu jogo no grupo. Tá, porque na mão é rapidinho fazer, você viu? Faço, tranquilo. Aí, pelo menos, você tem a resposta. Aí, vocês tentam fazer e chegar na resposta. Tá. Tá bom? Esse do primeiro exercício. Então, isso são as derivadas parciais. Na verdade, isso já tinha na aula da semana passada. Só que eu acho que eu não tinha posto lista ainda. Acho que tinha. Nem lembro se tinha. Tinha? Dessas derivadas, não. Parcial? Deixa eu lembrar aqui. Tem uma lista que você não colocou semana passada. Você ia colocar essa semana. Isso, coloquei então. Verdade, tá aqui. Mas... na semana passada, na semana passada, ó, derivadas parciais, parte 1 e parte 2, acabei de ver, no Moodle. Eu já tinha posto os videozinhos lá do Cláudio Possani, que é o professor da USP, mas eu não tinha posto lista. Então, esse primeiro exercício... Eu colocado de limite só. Isso. Mas se você olhar lá no Moodle, vai estar lá assim, ó, derivadas parciais, parte 1, derivadas parciais, parte 2, que ele tem 2 vídeos explicando. Os exercícios referentes a essas 2 aulas, acho que é a semana que eu chamei de semana... Aqui, ó, 11 e 12. Essa aqui eu chamei de semana 11 e 12, que só tem 2 vídeos e um da aula gravada.
Não tem lista. A lista, na verdade, é esse exercício 1, que eu acabei de fazer. Isso é referente aquelas aulas lá. É só ir vendo os nomes. Tem derivada parcial, tá? Eu escrevi tudo certinho lá no Google. E dessa semana, a aula é que eu pus lá vídeo aula para vocês assistirem, é de derivada direcional e de vetor gradiente, que já está nessa lista também. Essa lista 7 que a gente está fazendo, ela já tem exercício da semana passada, que seriam as derivadas parciais, que são essas, e aí dessa semana que é a derivada direcional e gradiente. Então, ó, a ideia de derivada direcional, a gente não tinha nas derivadas de função de uma variável. Como que funciona? Lembra do significado físico de derivada? Quando eu falei lá em cálculo 1? Derivada significava ou inclinação de reta tangente ao gráfico da função num ponto que a gente quisesse. Era a inclinação, era o coeficiente angular. Isso era o significado, na verdade, físico. Desculpa, geométrico. O significado físico era a taxa de variação. Então, quando a gente queria calcular uma taxa de variação da função, a gente usava a derivada. Exemplo mais fácil, clássico, que vocês têm assim, desde o ensino médio, é na física. Quando você quer calcular a taxa de variação do espaço, que a gente chama de velocidade, você pode derivar a equação do espaço, que você vai descobrir a velocidade. Quando você quer achar a aceleração, você deriva a velocidade. Tudo isso vocês, teoricamente, veem em física. Por quê? Porque a velocidade, a aceleração é a taxa de variação da velocidade. É como que a velocidade está variando. É isso que chama aceleração. Então, derivada fisicamente significava taxa de variação. Beleza. E geometricamente, coeficiente angular da reta tangente, a função no ponto. Beleza. Agora, e o que é essa derivada direcional que a gente coloca aqui na função de duas variáveis? É a gente calcular a taxa de variação da função numa direção específica. Então, assim, por isso que chama derivada direcional, porque seria calcular a taxa de variação numa direção. O exemplo também mais clássico e mais fácil da gente visualizar do que seria, como poderia ser, imagina que você tivesse uma chapa assim, ó, no formato dessa folha, uma chapa retangular. Por exemplo, tem uma chapa aqui e eu estou aquecendo com, sei lá, alguma coisa aqui no centro. Então, estou aquecendo a chapa no centro. E aí, o que acontece? Tem propagação de calor por toda a chapa. Chapa metálica, obviamente, vai irradiar calor por toda ela. O que acontece? Onde eu estou aplicando calor, óbvio que vai aquecer mais rápido. E aí, esse calor vai se propagando. Se ela for uma placa homogênea, de repente, a propagação de calor é igual em todas as direções. Mas pode acontecer dela não ser uma placa homogênea e aí, de repente, numa direção específica, ela tem um fluxo de calor mais rápido do que em outro. Ou senão, sei lá, vamos pensar que estivesse correndo água em alguma direção e fala assim, pô, eu queria saber qual direção que tem maior vazão ou qual que tem a maior taxa de variação da função. Sei lá, tem que ver o significado da função. Mas vamos supor que, por algum motivo, eu aqueço, vamos pensar no mais fácil, tenho a chapa, aqueço aqui, e eu falo, puta, aqui tem alguma coisa e nessa direção, da onde eu estou aplicando a chama, numa direção específica, qual é a taxa de variação de propagação do calor nessa direção? Eu preciso da taxa nessa direção específica. Então, é isso que é derivada direcional. É calcular a taxa de variação numa direção específica. Como que eu vou falar que eu quero apontando para um lugar? Eu vou pegar um vetor que aponta para aquele lugar. Então, é uma derivada usando um vetor. É isso que é derivada direcional. Resumindo, derivada direcional calcula a taxa de variação da função na direção que você quiser. No caso, você vai precisar de um vetor para dar a direção, e aí você calcula a taxa de variação na direção desse vetor. Isso a gente chama de derivada direcional. Vetor gradiente, ó, o nome já fala vetor, então já não é uma taxa, não é um número, porque quando fala em taxa, a gente pensa num número. Agora, quando a gente fala em vetor gradiente, o que significa? O vetor gradiente é um vetor, então ele vai dar uma direção, e a direção da maior taxa de propagação da minha função, maior taxa de variação da minha função. Então, eu estou aplicando, no exemplo, estou aplicando fogo aqui, e de repente me interessa calcular a taxa de variação numa direção específica. Então, beleza, eu calculo a derivada naquela direção, derivada direcional. Ou eu posso falar, será em qual direção da chapa eu aplico calor num ponto, em qual direção que eu tenho maior taxa de propagação, maior taxa de variação? Aí eu calculo o vetor gradiente. O vetor gradiente, como é um vetor, ele vai dar a direção da maior taxa de variação. Então, são coisas parecidas, porém diferentes. A derivada direcional, ela calcula a taxa numa direção que eu quero, usando um vetor, para dar a direção que eu quero calcular a taxa. Então, é um número, uma taxa.
O vetor gradiente, ele aponta em qual direção eu estou tendo a maior propagação da função, a maior taxa de variação da função. Então, o vetor gradiente, ele vai falar, olha, nessa direção é onde você tem maior taxa de variação. Então, você quer a maior taxa? Vá nessa direção. Você quer a menor taxa? Vá na direção oposta a ela. Então, o vetor gradiente aponta isso. E a derivada direcional me dá uma taxa em qualquer direção que eu quiser. Basta ter um vetor para falar, né? A direção desse vetor. Entenderam? Então, isso que eu te falei, eu estou fazendo a lista 8, que vai ter as aplicaçõezinhas lá, tipo, mas já coloquei uma aplicação que é o exercício 2 na lista 7. O exercício 2 já é, ó, a função de uma função de duas variáveis representa a temperatura em qualquer ponto de uma chapa. Encontrar a taxa de variação da temperatura, então, ou seja, taxa de variação é o quê? Derivada. Em relação à distância percorrida ao longo da placa, na direção dos eixos positivos x e y. Então, nessa direção, é uma derivada, eu quero taxa nessa direção, na direção dos eixos. Então, eu quero uma derivada direcional, nesse exercício 2. E aí, no ponto 1 e 2, depois a gente faz, considerar a temperatura medida em graus e a distância em centímetros. Isso seria uma aplicaçãozinha, mas eu estou fazendo uma outra lista só de aplicações. Agora, como que eu faço, né? Como que eu calculo essa derivada direcional? Então, vamos fazer o exercício 4 ou 5. Vou fazer o 4. Não, vou fazer, sei lá, vou fazer o 4. O 4 e o 5 são parecidos. Então, ó, calcular a derivada direcional do campo escalar f de x, y no ponto indicado e na direção do vetor i mais j. Então, vamos lá. Eu quero calcular a derivada direcional na direção do vetor, vou fazer o exercício 4 da lista. O vetor é o vetor i mais j, que a gente pode entender como vetor 1, porque é um i mais um j. A função, se eu for fazer a do item A, a função f de xy é 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado, e eu quero tudo isso no ponto 1, 1. Então, olha só. Para calcular a derivada direcional, é mais fácil a gente usar o produto escalar. Aí, tá vendo? Todas as matérias que eu dei. Geometria analítica. Produto escalar do vetor unitário. Então, assim, eu quero calcular a taxa na direção do vetor v. Primeira coisa que eu tenho que fazer, o vetor v é unitário? Se ele não for unitário, eu tenho que torná-lo unitário. Como que eu faço isso? Vimos em GA, normalizando o vetor. Como que normaliza? Dividir ele pelo módulo dele. Tá vendo? Tudo isso em GA, hein? Agora a gente está em cálculo 2. Então, olha só. Primeira coisa, eu vou calcular o módulo do vetor v. O vetor v é onde eu quero calcular nessa direção. Eu quero calcular a taxa na direção do vetor v. Então, eu vou calcular o módulo do vetor v. Como é 1, é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que dá a raiz de 2. Ah, o vetor v não é unitário. Então, o que a gente faz? A gente normaliza. Como que normaliza? Pega o vetor v e divide pelo módulo dele. Ou seja, pega o 1 e divide por raiz de 2. Então, o vetor normalizado, ele vai ser 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, né? 1 sobre raiz de 2, essas são as coordenadas. Então, eu quero calcular a taxa nessa direção. Então, primeira coisa, é dada uma direção onde você quer calcular a taxa. O que você faz? Vê se o vetor é unitário. Já vi, não é. Não é? Normaliza ele. Como que normaliza? Divide ele pelo módulo dele. O vetor que você obtém, no caso aqui o vetor 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, ele mantém a direção do vetor que eu obtenho, ou seja, não pode mudar a direção, senão, imagina, eu falo, eu quero a derivada nessa direção, você muda a direção. Não, tem que manter a direção. O que a gente fez? A única coisa que a gente fez é pegar um vetor que tem a mesma direção do vetor que eu pedi, só que esse vetor é unitário. Isso é um primeiro passo. Mas por que a raiz? Você colocou na raiz o 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Porque o módulo do vetor lá de GA era assim, né? Raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Ah. O vetor não é 1 e 1? Eu só lembrava da outra parte, do vetor, e colocar o módulo do mesmo vetor embaixo. Tipo, essa parte eu lembrava. Pelo módulo dele, isso aqui é o processo para fazer o vetor ficar unitário, ficar com tamanho. Só que qual que é o módulo dele? O módulo dele é raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Depois você olha lá em GA se você tiver alguma coisa para você lembrar. Então, primeira coisa, eu fiz o módulo. Por isso que deu raiz de 2. Que deu 1 mais 1, 2, raiz de 2. Aí eu peguei o vetor que era um 1, dividi pelo módulo dele.
Então, pensando em coordenadas, dá esse 1 dividido por raiz de 2, o outro 1 dividido por raiz de 2. Então, esse é o vetor que preserva a direção do vetor que eu tenho, só que esse vetor ele é unitário. Para calcular a derivada direcional, a gente vai precisar do vetor unitário. A gente só precisa da direção, não precisa do... Porque se o vetor tiver tamanho diferente de 1, a gente vai calcular a taxa naquela direção, mas como o vetor tem tamanho mais que 1, ele influencia na taxa. Vamos supor que o vetor tem tamanho 3, ele pode pegar a taxa e aumentar, e não é isso que eu quero. Eu só quero que o vetor, ele só serve para dar direção. Para isso, o melhor é pegar um vetor unitário, que dê a direção, mas que tenha tamanho 1 para não influenciar no valor da taxa. Então, se ali tivesse dado 1 ao invés de raiz de 2, eu não precisava Não transformar precisava ele em fazer unitário. nada, porque eu já te dei o vetor unitário, então eu quero na direção desse vetor. Se o vetor é unitário, ok, um passo a menos para eu fazer, eu não preciso normalizar o vetor. Como não foi unitário, eu fiz o processo de normalização, e aí então agora eu sei que a derivada é calculada na direção desse vetor, que é a mesma daquele. A diferença é só que esse vetor é menor. Esse vetor tem tamanho 1. Só isso. Então o primeiro passo é esse. O segundo passo é calcular o gradiente da função. Então já vou ensinar. O gradiente, que a gente usa esse delta invertido, delta é o do delta lá do Bhaskara, né? Mas a letra grega é delta. Então, a gente, é um vetor. Então, o vetor gradiente é esse desenho invertido, delta invertido, f de xy. O que que é? O que que é o gradiente? Ele é a derivada parcial em relação a x na direção y, mais a derivada parcial em relação a y na direção j. Isso daqui é o vetor gradiente. Lembra? Vetor, que eu falei, o que que é o vetor gradiente? É a direção onde você tem a maior taxa de variação. Nesse exercício, como eu já peço eu peço a derivada, eu já estou ensinando a fazer o gradiente, porque a gente calcula a derivada usando o gradiente, usando o produto escalar. Então, nós vamos fazer o seguinte. O que é o gradiente da função? É a derivada parcial em relação a x da função na direção y, mais a derivada parcial da função f em relação a y na direção j. Então, vamos lá. A função é essa. Vou apagar isso aqui. O vetor a gente já sabe, é 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Então, vou anotar aqui no canto o vetor, então, a gente quer calcular a taxa nessa direção aqui, 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Tá. Vamos calcular a derivada parcial, então, a parcial de f em relação a x. Olha a função aqui, facinho, em relação a x, como que é a derivada? Desce o 2, fica 4x, mais constante, a derivada é 0. A derivada parcial de f em relação a y, quem que é? Isso aqui é constante, é 0, aí fica 4y. Então, essa é a derivada parcial em relação a x, né, da função, e essa é a derivada parcial em relação a y. Como eu quero a taxa nesse ponto 1, eu falei também, eu quero a taxa na direção desse vetor e nesse ponto. Então, o que eu vou fazer? O vetor gradiente vai ser a derivada de f em relação a x, que deu 4x, mas eu quero no ponto, né? No ponto 1. Então, 4 vezes 1, 4. Então, é 4y mais a derivada parcial de f em relação a y aqui, Só que no ponto 1, como o y também é 1, 4 vezes 1, 4. Então, o vetor gradiente para essa função, naquele ponto, é 4y mais 4j. Certo? E o vetor que eu vou ter a direção, eu quero calcular a derivada direcional na direção qual? 1 sobre raiz de 2i mais 1 sobre raiz de 2j. E o que é a derivada direcional? A derivada direcional, vou indicar assim, da função f. Da função f em relação a s, vai ser a direção, no ponto P, que era o ponto 1. É o produto escalar da função f, é o produto escalar do gradiente da função f pelo vetor normalizado, pelo vetor unitário, produto escalar. Então, a derivada parcial da função f no ponto P, o que é o produto escalar desse vetor com esse? O produto escalar é assim, essa coordenada vezes essa, mais essa coordenada vezes essa. Então, 1 sobre raiz de 2 vezes 4, que dá 4 sobre raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 2 vezes 4, que dá 4 sobre raiz de 2. Ou seja, mantém o denominador e soma em cima, dá 8 sobre raiz de 2. Se você quiser racionalizar, 8 multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, essa aqui
é a taxa com que a função varia no ponto P, que é o ponto 1, especificamente naquele ponto. Então, imagina que, sei lá, vamos supor que eu tivesse uma chapa, assim. Vamos supor que eu fiz um sistema de coordenadas na minha chapa. Aquela taxa significa, no ponto 1, nesse ponto da chapa, na direção 1, 1, então é esse vetor. Então, nesse ponto, nessa direção aqui, ó, imagina que isso aqui é uma chapa. No ponto 1, então tem que ter coordenadas 1, na direção do vetor 1 também era, né? Então é na direção aqui, bem nessa direção que seria a diagonal desse quadradinho. Então, nesse ponto, a partir desse ponto, nessa direção, a taxa de variação da função é 4 raiz de 2. Num outro ponto, sei lá, se eu fizesse no ponto 1, 3, por exemplo, na mesma direção, aí a taxa é diferente. Ou seja, num outro lugar, mantendo a direção, mas em outro lugar da chapa, a taxa vai ser diferente, porque aí o ponto 1, 3, eu tenho que fazer as derivadas no ponto 1, 3. Então, a derivada direcional, ela calcula a taxa no lugar que eu quero, na direção que eu quero. Isso aqui, que é o vetor gradiente, ele aponta qual é a direção onde você tem a maior taxa de variação da função naquele ponto. E aí, o produto escalar do vetor unitário, que está dando a direção, com o gradiente, o produto escalar desses dois vetores, é a tal derivada direcional. Então, o gradiente, o vetor gradiente, é a derivada parcial em relação a x na direção y, mais a derivada parcial da função em relação a y na direção j. E se tiver 3 variáveis, mais a derivada parcial em relação a z na direção k. Isso é o gradiente. O vetor que vai dar a direção, eu dou, né? A derivada nessa direção. Aí você vê se o vetor é unitário. Se não for, você faz ele ficar unitário. E aí o produto escalar do gradiente pelo vetor dá a derivada direcional, dá a taxa de variação naquele ponto, naquela direção. Bem simples. Diga, Júlia. Só tem que tomar cuidado dessas regrinhas no começo, mas é simples a ideia mesmo. E assim, ó, usa GA, você tá vendo? Normalizar vetor, calcular módulo de vetor e produto escalar. Né, então, essas regrinhas que tem que tomar Derivada cuidado. direcional é o produto escalar do gradiente pelo vetor, derivada direcional. O gradiente são as derivadas parciais em relação a x na direção y, em relação a y na direção j, em relação a z na direção k, se tiver. Então, com as derivadas, você consegue montar o vetor gradiente. Com o vetor gradiente e o vetor onde você quer calcular a derivada naquela direção, você faz o produto escalar dos dois vetores para ter essa derivada direcional, que é essa aqui, que eu fiz aqui. E aí é isso. E aí a gente faz a prova. Trabalho você vai passar antes da prova ou não? Ah, acho que vou, né? A gente eu ponho no... Eu vou ver se eu ponho antes da sexta, deixa o final de semana. Até segunda, terça, por aí, antes da prova. A prova, que dia que vocês preferem? Vê com a turma lá. Eu vou ver. Dia. Inclusive, pode ser... Ó, eu pus a nossa aula hoje porque no horário estava marcado hoje. E porque o primeiro ano tá sendo mais trampo marcar aula com eles. Porque eu falo um dia, eles, esse dia fulano vai dar aula. Eles ainda estão meio perdidos, assim, sabe? Os professores tem vários professores seguindo o horário, e aí não dá para eu fazer. Tipo, quinta é o horário deles, se fosse. E aí, por isso que eu pus na terça. Mas, assim, a prova, se quiser que seja na quinta, assim, como eu não preciso estar na aula, mas pode ser qualquer dia. Tá. Eu vou ver com o pessoal. E eu ponho o trabalhinho pro final de semana, deixo até segunda ou terça, por aí. Tá. Mas trabalhinho é só fazer os exercícios. Eu vou só ver com o pessoal, porque de quarta não dá, porque a gente tem aula. Tá. E... Não, pode ser qualquer dia. Tá. Só quarta que não dá. O dia que vocês quiserem, o dia que vocês puderem. Tá. Vou falar com eles. Só me avisa para eu poder disponibilizar lá no tempo. Mas é isso, é sussa. Pode ser qualquer dia, não precisa ser o da aula. Agora, as nossas aulas vão faltar depois da avaliação mais umas 2 ou 3, como eu disse. Provavelmente vai ter que ser na terça pra gente. A não ser que eles falassem, essa semana a gente não precisa de aula. Eu acho que vai ser difícil eles falarem isso. Não, mas pode ser de terça. A gente só manteve quinta esse semestre porque sempre foi de quinta. Já estava acostumado. Mas não tem problema. Contanto que não, é um dia que a gente não tem aula com nenhum professor. É até melhor, porque de quinta, se a Lu dá aula, entra aquele conflito. Essa então semana, inclusive... Terça, que é o dia da nossa aula mesmo.
Essa semana, inclusive, a gente tem aula com ela na quinta. E ia acabar 8h30 cravada. E podia atrasar com você. Então é melhor na quinta mesmo. Na terça. Que é o dia da nossa aula. Porque eu falei, não vai... Aí a gente não vai poder... Ninguém vai poder marcar, teoricamente, né? Uhum. É a nossa aula. Então tá, fica de terça nossas aulas. Quando vocês quiserem. Se não quiserem, vocês me avisam. Beleza, professor. E se eu gerar as respostas, se eu fizer numa folha, eu te mando no zap e você manda pra turma. Tá. Ou eu posto lá. O trabalho da semana. O que tem? Você ia passar um trabalho essa semana? Então, falei, vou deixar no final de semana aí pra vocês. Ah, tá. Beleza. Só que na sexta-feira a gente vai ter prova. Então, se você for postar na sexta-feira, deixa até terça, pelo menos. Tá. Porque aí o pessoal não consegue fazer na sexta, né? Vai ter a prova, a Lu vai passar a aula explicando e tal, e aí pra gente fazer a prova na sexta. Aliás, ela deixa sempre de sexta, quando ela posta, até terça, quarta-feira. Então, a gente dá tempo de fazer a sua e a dela, o seu trabalho dela, se deixar até terça. Sim, senhora. Beleza? Beleza, então. Vou parar a gravação aqui. Bom,